Eu publiquei o artigo do César Dario Mariano, também outro grande colaborador nosso está escrevendo brilhantemente, e ele fala disso, a anistia é o único jeito de você pacificar o país. E o STF não poderá mexer. Que a pergunta que a gente faz, aí a última rodada, porque a gente acabou enveredando aqui para a questão econômica e cultural e não debateu isso. Eu quero a tua opinião, Degô, a opinião da Carol, do Eli e do Lucas, perdão. Que é o seguinte, o STF, o artigo que está... Você que chegou a colocar aí, o Breno? Ó, esse é o artigo do César Dario Mariano, tá? Só a anistia pode pacificar o país, o STF não poderá barrá-la, tá? Isso é a opinião dele. Eu concordo. Não pode barrar. A gente sabe que ele quer barrar. A gente sabe que toda essa articulação que está sendo feita, imaginem, gente na rua, articulação de bastidor, tudo isso para aprovar no Congresso. Agora, você imagina, Degô, você faz esse trabalho, aprova no Congresso, o Lula vai fazer o quê? Se você põe gente na rua, o Lula não é burro, ele pode estar senil, mas não é burro, não é idiota. Se o cara tem a caneta para sancionar a anistia dos seus rivais políticos e demonstrar se mostrar que é magnânimo, se ele perder essa oportunidade, ele é um imbecil. Porque é na vitória, na derrota do seu oponente que você tem que se mostrar que você é magnânimo. Em vez de ficar pisando na cabeça do rival, do inimigo. Isso é grandeza. Eu não espero. O que eu espero do Lula é mediocridade. O que eu espero dele é o pior. Ele vai devolver isso para o Congresso. Só que aí o Congresso derruba o veto dele e aprova esse negócio. Só que é o seguinte, Degô, depois vai para o STF. E será que a gente vai ter essa postura magnânima no STF? Do tipo, pelo menos assim, decidido, está decidido, a gente não vai mexer nisso, isso é interna corpore, não tem nenhum problema formal de constitucionalidade desse projeto, está aprovado, está aprovado. Só que esse é o mesmo STF que foi lá e derrubou o perdão do que o Bolsonaro deu para o Daniel Silveira. Cláudio, eu consigo visualizar esse cenário negativo. Em condições normais de temperatura e pressão, aquilo que foi decidido pelo Congresso, aprovado pelo Congresso e sancionado pelo presidente da República, caso ele tivesse um gesto de grandeza desse, que eu também não acredito, estaria pacificado, seria o ponto final. Mas, como já vimos, nós temos um STF militante, partidário, que tem o seu próprio projeto político e quer escolher quais candidatos participarão das eleições. São aqueles candidatos que podem se subordinar às decisões do Supremo. Então eu acho que é sim o caso de se esperar, infelizmente, o pior cenário possível, principalmente se nós continuarmos com essa postura do Congresso, principalmente do Senado, capitaneado aí pelo seu presidente, que é uma postura absolutamente submissa, Cláudio. Excelente. Carol, a gente pode esperar magnanimidade, agora eu acertei, ou mediocridade? Do STF? Mediocridade sempre. Era essa a pergunta que a gente espera de quem isso do STF? A Carol, pau! Calma aí. Pau! Você tá com a camisa do Alexandre Moraes, do Fora Alexandre Moraes aí, não? Não, você é uma mulher elegante, tem que ficar usando essa camisa, não. Foi só ontem. Eu tava procurando aqui. Não, eu uso direto, vai pra lavar, né? Tava um calor do caramba em Copacabana ontem. Gente, assim, eu tava até procurando aqui o número que eu tinha lido de manhã sobre o quanto a população entende sobre isso da anistia e que ainda é baixo o entendimento. E eu sou um pouco cética sobre essa frase de que a anistia vai pacificar o país. E assim, não me interpretem mal, né? Porque às vezes eu falo as coisas, eu vejo uma interpretação aqui oposta. Eu estou defendendo a anistia. Mas a gente tem que parar de achar, quem tá assistindo um programa como o
do Dantas é porque gosta de política. Essa não é a realidade da população. Em 2022 eu fiz um vídeo, eu gravei em vários lugares, que eu ia ao ponto de ônibus e entrevistava as pessoas sobre linguagem neutra e todas essas pautas que pra gente a gente não quer, ninguém quer. Eu sou mãe de 2 filhos, não quero linguagem neutra nas escolas. E a reação das pessoas era quase que unânime, assim, no ponto de ônibus. Que é isso? O que você está falando? Então, essas pautas, elas não chegam na população mais simples. E essas pessoas, o voto dessas pessoas é o que decide. Então, a anistia, embora seja a pauta mais importante, ela, não sei, talvez ela pacifique, não vai pacificar porque a esquerda vai continuar reclamando, mas ela traz um conforto de quem entende um mínimo de lei e de política, de que a lei no Brasil está sendo respeitada. Mas o que a gente tem que colocar sobre a anistia é o seguinte, é um pouco da fala do Tarcísio. Liberdade, ela fica, se você não tem liberdade, você não tem desenvolvimento econômico, você não tem democracia, você não tem segurança jurídica. É isso, a anistia, ela traz de volta para o país a segurança jurídica. Sem isso a gente não tem investimento, a gente não tem democracia, a gente não tem nada. Por isso ela é a pauta mais importante. Mas, infelizmente, a população não está entendendo. Talvez a gente precise colocar isso de uma outra forma. Agora eu não me lembro, mas foi o Eli ou o De Gaulle que colocou. O que você prefere? Foi o Eli. O que você prefere? Ver alguém que assassinou o marido sendo liberada da prisão ou alguém que pichou uma estátua? Para você, qual que é esse conceito de pena? O que tem que ser mais severo na interpretação da lei? Então, talvez as pessoas comecem a entender que a forma como a gente coloca, a anistia para golpista, parece que a anistia é uma coisa um pouco liberal-geral para pessoas que talvez tivessem um grau de envolvimento ali com quebra-quebra maior, mas você não tem individualização de pena nesse caso da anistia. Então, a forma como a gente comunica isso, talvez precise de um passo atrás para que a gente consiga pacificar o país com isso. Mas, óbvio, a anistia é sim a pauta mais importante hoje. A única coisa, o único senão aqui é o timing dessa anistia, porque qual é a discussão agora? E a discussão jurídica ela é importante justamente para que juridicamente seja um ato perfeito e isso não venha a ser questionado lá no Supremo, porque aí você abre margem para reinterpretações e para anulação, que é justamente a postura hoje, por exemplo, do Marcos Pereira, do Republicanos, que muita gente está criticando, só que o Marcos Pereira é jurista, advogado, inclusive tem mestrado, tem doutorado, é um cara que conhece profundamente a lei. Ele falou, olha, a anistia precisa primeiro que as pessoas estejam todas condenadas, senão a gente não consegue anistiar algo que não foi sacramentado, né? O crime ali, a condenação ainda não saiu para todo mundo, então isso é uma coisa que ele está colocando no debate público que é importante. Aliás, eu já vi isso agora em alguns jornais que já estão reproduzindo essa questão. Então, isso não invalida a pauta, não perde tração, muito pelo contrário. As coisas elas precisam caminhar, até porque o STF vem ali condenando todo dia uma batelada, né? Semana passada foram mais 63. Então as pessoas estão sendo condenadas aí a bateladas. Eu imagino que mais alguns meses vai estar todo mundo condenado. Exatamente, Cláudio. E quando a gente fala em pacificar o país e que a anistia é necessária, um sine qua non para a gente chegar lá, uma coisa que eu pergunto é, o que te faz? Né? Porque para uma parte do país, incluso ali bastante do STF, criticar as pessoas é tirar a paz. Né? Uma mera palavra de crítica é violência. Né? Vai ali um cidadão comum de um Mendes, ó, o senhor é uma vergonha, e tem que pagar 30 mil de indenização. Olha, se a pessoa quer ser ministra do STF, quer ter um público importante como esse, né, ela tem que se expor a tolerar mais da boca dos outros cidadãos. É a escolha de ser uma pessoa pública. Você, ao fazer essa escolha, você paga o preço. Então, a única saída para o Gilmar não gostar de ouvir que ele é uma vergonha é não vai mais a praça de alimentação, parece que era uma praça de alimentação onde ele ouviu isso, né? Ou para de fazer coisas que provoquem em cidadãos corretos, como me parece aquele ali, essa reação, né? Então, parar com a arbitrariedade. E uma coisa que a anistia, eu penso que é um sine qua non também, é uma condição necessária para avançar,
para voltar à normalidade institucional, que é uma frase que a gente ouvia até um pouco mais para trás, mas continua, a anormalidade se instalou, como disse o Marcílio aí no programa anterior, agora o anormal virou jurisprudência, né? Então, porque assim, chama a nossa Constituição de Carta Magna, mas só existe uma Carta Magna, Magna Carta, e coloca um adjetivo antes, que é aquela que está lá na Inglaterra. Vou até te mostrar umas páginas lá, quando a gente for em Londres, tem uma página lá que sobrevive da Magna Carta. E ela foi o início do direito como uma coisa assim, para frear arbitrariedades do rei, né? E vendo tanta arbitrariedade, inquérito ilegal de 6 anos que não acaba mais, essa falta de individualização de conduta do 8 de janeiro, tanta arbitrariedade, né, que a gente parece mais, e até pelo vocabulário, o Toffoli já disse, poder moderador, isso era coisa do Império, né? A arbitrariedade voltou, o que estão criando é um trono, né, é um trono novo, é um império novo, é uma coisa esquisita aquilo ali. Então, acontecer a anistia seria um sinal de que, e o fim do inquérito das fake news também, seria um sinal de que, sim, ok, concordamos em pisar no freio aqui das nossas arbitrariedades, não queremos ser o rei John da Inglaterra, que a Carta Magna foi o documento que fez. Rei John, não prenda pessoas por capricho, por favor. Era isso. Rei Moraes. O Lucas, sua palavra final aí. Concordando aí com o Eli, com a Carol, assim, eu acho difícil uma pacificação com o Supremo, com o viés político que nós temos. E, assim, pensando no ponto da direita, claro que o ideal é o presidente Bolsonaro ser candidato e voltar ao poder, mas e não tendo essa possibilidade, como a gente já corroborou e vendo a visão do mercado financeiro, eu creio que, assim, a direita não pode cometer o erro que o próprio presidente Lula, não sei se por orgulho, cometeu em ficar segurando sua candidatura quando estava preso e lançar o Haddad de última hora. Então, claro que eu concordo com o que o presidente Bolsonaro disse, que se lançar logo um outro candidato, vão direcionar para ele, né, as pancadas, se lançasse logo o Tarcísio. Mas, assim, se lá para o segundo semestre ver que não é possível com o Supremo que nós temos, o ideal já seria fazer um lançamento do Tarcísio na visão do mercado e já trabalhar o nome dele, principalmente, como a gente falou, em regiões onde ele é menos conhecido, no Norte, Nordeste, nos interiores. Então, essa seria a minha palavra final. E aproveitar, né, a direita aproveitar e surfar essa onda de impopularidade do governo. Então, assim, a cada pesquisa que sai, que a desaprovação do governo só aumenta devido à inflação, os gastos públicos, é uma disparada na bolsa e uma queda no dólar, né, com as perspectivas de uma melhor economia a partir de 2027. Muito bem. Deixa eu só encerrar com um comentário, que talvez não tenha ficado claro. É claro que, assim, esse é o debate, né? Eu mencionei aqui, né? Eu vi aqui algumas dúvidas do pessoal que está no chat, então deixa eu responder a vocês. Lógico que você tem que trabalhar dentro do Congresso para que seja ali uma legislação bem amarrada. Mas a anistia não é uma questão jurídica. A anistia é uma questão política. Exato. E nesse caso, ela precisará ser negociada sim com o STF. Porque o STF, a gente já viu, o STF de hoje, Degol, ele faz o que ele quer, ele inventa o que ele quer. O próprio Moraes já disse, cabe a gente interpreta do jeito que eles quiserem. Pode ser um ato jurídico ali, uma lei redonda, e chegar lá e falar assim, não, mas é porque faltou não sei o quê. Eles fazem isso todo dia. Todo dia. É por isso que eles mudam jurisprudências que estão consolidadas. A gente falou sobre isso. Aliás, tem artigos excelentes do fim de semana dos nossos colaboradores sobre essa mudança aí do entendimento sobre foro privilegiado. Tá? Do Léo, do César Dario, tem várias fundamentais. Aliás, você precisa escrever para a gente também. Não vai ficar escrevendo só para a Gazeta, não. É o seguinte, essa anistia precisará ser negociada com o Supremo. Ela está sendo negociada com o Congresso, negociou com o Congresso, amarrou, vai ter que sentar com o Supremo. Essa é a questão. Porque a anistia de 79, ela não aconteceu por causa de movimento popular, ela aconteceu por causa de um contexto muito mais amplo, e ela só aconteceu porque houve um acordo da ditadura, do regime militar, com os outros setores da sociedade. É assim. Vamos falar de pragmatismo? E aí, nesse caso, essa negociação ela precisa se dar com todos os players importantes
da política, concordem ou não com eles, do outro lado também. Então, olha só como é delicado, como essa militância raivosa do PT, que fica lá, sem anistia, muitos deles anistiados, como eles prejudicam esse debate. E como também o debate é prejudicado quando a gente não tem um entendimento claro desta situação. Então, assim, por isso, mais uma vez, ou a gente tem maturidade para fazer o país avançar e sair desse enrosco, desse buraco em que nos metemos, ou vai todo mundo para o mesmo buraco. Não tem jeito. Não tem jeito.